Acho que já começou, né? A gravação. Então, vamos dar início a agradecer a presença de todos. Estamos iniciando hoje o segundo encontro de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, o ITEC, né, que é desenvolvido ali pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão aqui do ICT. Eu vou vou me apresentar, vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Eugênia Matos, eu sou professora aqui do ICT. Eu tenho pele clara, cabelos quase castanho, era loiro escuro, então estou usando fone, tenho uma janela à minha direita, eu estou dentro de um quarto com um fundo, com um armário com livros. Bom, hoje a gente vai ter a palestra do professor Tiago, que é Projeto de Atualização e Desenvolvimento de Ferramentas de Acessibilidade. O professor Tiago da Silva é bacharel em Análise de Sistemas pela Universidade Católica de Pelotas, mestre em Ciências da Computação pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências da Computação também pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é professor do ICT, aqui da Unifesp, e também credenciada no programa de pós-graduação de Ciências da Computação. Eu fiz uma apresentação breve, né, mas eu acho que ele pode falar melhor um pouco ali da área de atuação, do que ele tem trabalhado, que acho que é sempre enriquecedor. Tiago, eu acabei não perguntando para você se você se incomoda do pessoal fazer perguntas no final, se pode ser por chat, alguma coisa assim. Não tem problema, não. Ótimo, então a gente vai ter o tempo de fala do professor, e aí depois no final vocês podem eventualmente ir colocando no chat que eu posso ler para ele, ou ele mesmo acessa ao final. Eu vou disponibilizar mais para frente de novo o formulário para preencher, tanto para as perguntas quanto para a presença. E aí eu agradeço desde já o aceite para essa palestra, acho que vai ser muito enriquecedor, e dou a palavra então para o professor Tiago para ele iniciar a palestra. Obrigada. Muito obrigado, Eugênia. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo contribuir aqui nesse evento tão importante aqui do nosso ICT Unifesp. Deixa eu compartilhar a tela. Ver se funciona assim. Bom, como eu estou com uma tela só, e eu vou colocar em tela cheia, eu não vou ficar visualizando o chat. Então, se qualquer coisa, vocês me avisem, abram o microfone e falem, por favor. Tá bom, Tiago, eu vou fazer assim, dependendo do comentário, Tiago, eu abro e falo, se for pertinente ali ao contexto dele, pode ser? Tá bom. Na verdade, tem recurso para eu fazer isso, né? Acabei de ver aqui que eu consigo ficar na mesma janela, mas vamos lá, vamos fazer como eu sempre faço, para não me perder. Se você quiser. Abre o microfone e me chama, sem problema. Ótimo, perfeito. Tá. Vamos lá, então. Já aparece para vocês uma tela cheia? Sim, tá perfeito. Então tá. Posso iniciar? Fique à vontade, obrigada. Então tá, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, uma honra. E meu nome é Tiago Silva da Silva, sou um homem branco, de 1,80 m de altura, olhos e cabelos castanho claro, no enquadramento de busto, com uma parede branca atrás de mim. Então, eu estou aqui para falar desse título, né? Projeto de Atualização e Desenvolvimento de Ferramentas de Acessibilidade Web, e tem umas reticências ali, porque o título é bem maior do que isso, né? Mas mais adiante eu comento a respeito. Então, consta meu nome aqui nos slides e da Bruna Poleto Salton, que é uma colaboradora desse projeto, coordenadora de área, vinculada ao Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é um parceiro do projeto. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho de acessibilidade digital, né? Um pouquinho de tecnologia assistiva, que eu sei que tem pessoas que vão falar mais tarde sobre isso, com bem mais competência, inclusive, do que eu, para falar a respeito. Então, tecnologia assistiva, algumas barreiras e recursos, né? Como que a gente faz para promover a acessibilidade digital, e o tal projeto financiado pelo Ministério Público Federal, que envolve acessibilidade digital. Acho que eu posso contextualizar um pouquinho aqui, né? Como a Eugênia falou, de falar um pouco da área. A minha formação, mestrado e doutorado é na
dentro da ciência da computação, na área de interação humano-computador, e dentro de interação humano-computador, um pouco de acessibilidade web, acessibilidade digital, né? Mas não foi tema da minha tese, né? Então, mas tenho trabalhado com isso desde 2006, quando fiz o mestrado, dentro de um centro de pesquisa em teste de software financiado pela HP, na PUC do Rio Grande do Sul, que a gente fazia alguns testes e avaliações de acessibilidade. Então, vamos lá. Então, a acessibilidade, né? O que a gente pode falar de acessibilidade em si? Acessibilizar alguma coisa, né? É quebrar as barreiras. Então, a gente pode pegar algum conceito aí que oferecer as possibilidades de transpor as barreiras, né? Acessibilizar, que existem na sociedade, garantindo que todas as pessoas possam participar dos diversos âmbitos sociais. Então, eu gosto bastante dessa ideia de acessibilidade, que não é só para pessoas com deficiência, né? E em alguns momentos eu vou acabar usando exemplos, né, fazendo paralelo com acessibilidade arquitetônica, por exemplo. Então, acessibilidade ela pode ser, né, no âmbito urbanístico, né, arquitetônico, nos transportes em geral a gente está habituado, quando se fala de acessibilidade, fala bastante de, o prédio é acessível, eu tenho uma rampa, eu tenho a porta na largura suficiente para passar a cadeira de uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo, eu tenho um piso tátil, né? Então a gente acaba enxergando isso mais em termos de arquitetura. Inclusive, a gente tem normas para isso, tem uma norma da ABNT para esse aspecto. Mas a acessibilidade está em todos os lugares, nos transportes, né, aquele ônibus que precisa ter uma altura, precisa da rampa para quem possa acessar, precisa ter, de novo, o piso tátil, na comunicação e na informação. Então, é um menu de um restaurante, alguma informação que uma pessoa cega não consegue ler, né? E, inclusive, a acessibilidade está presente, que a gente chama de acessibilidade atitudinal e tecnológica, né? Atitudinal, eu diria que é a mais importante, né? Porque se a gente não tiver acessibilidade nesse sentido de ações, né, de agir para que se faça algo acessível, que a gente entenda da importância disso, nenhuma das outras vai adiantar. Mas o foco aqui é um pouquinho mais na área de tecnologia, porque é acessibilidade digital, principalmente na web, né, na internet. Então, de novo, né, aqui é só para contextualizar um tag cloud aqui, falando de acessibilidade está em todos os lugares, não é só na construção, né, não é só no prédio que precisa ser acessível. É no atendimento, inclusive o governo do estado de São Paulo acabou de lançar, se não me engano, um projeto de lei que todos os serviços públicos do estado serão acessíveis, né? Então, é no espaço físico, é na rede social, com textos alternativos para que quem não enxerga possa fazer uso do leitor de tela, que o leitor de tela possa interpretar aquela informação, nas publicações, nas normativas, nos sistemas da internet, né? Aquela pergunta que a gente sempre faz é quais sistemas, né, quais sites são acessíveis, e a gente pode olhar para dentro da própria Unifesp e dizer quais dos nossos sistemas são acessíveis, né. No contato, né, então o site tem que ser acessível, no contato, por exemplo, eu acesso um site de uma determinada organização e quero fazer o contato, e aquele formulário é acessível, uma pessoa que só navega pelo teclado consegue utilizar, a gente já vai falar um pouquinho mais do que é ser acessível nesse mundo digital, né. E publicações, por exemplo, você teve a apresentação sobre o Rebeca, né, sobre o material didático ser acessível, então a acessibilidade está em todos esses aspectos. E a acessibilidade digital, então já trazendo para cá, para esse mundo, né, para o digital, a gente pode dizer que então, possibilitar que as pessoas com deficiência possam acessar, compreender, interagir, contribuir com o meio digital. De novo, não só as pessoas com deficiência, né, mas todos. Então, tornar algo acessível, tornar um site acessível, um sistema acessível, não é só permitir que uma pessoa com deficiência acesse aquele portal, aquele material, é permitir que todos acessem, né? Então, é quebrar essas barreiras que existem aí no meio digital, e a gente já vai falar de algumas delas, né? Só para ressaltar, e eu vou falar sobre isso mais adiante, quando eu falar especificamente do projeto, né? A acessibilidade, né, digital, então, assim, ela não é endereçada, está tratada, abordada
dentro da LBI, né, da nossa Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 63, que versa que é obrigatória, exatamente como está aqui, a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, aqui, algumas coisas a ressaltar aqui, e, de novo, a gente vai falar mais em detalhe mais para frente, mas empresas com representação comercial no Brasil ou com sede no Brasil, né, no país. Isso não era... não existia uma legislação para isso antes. Tinha um decreto de 2004 que dizia que os sites ou sítios, né, de órgãos do governo deveriam ser acessíveis. E se a gente olhar para trás, 2004, né, quanto tempo faz isso e quais sites do governo que são acessíveis hoje em dia? A gente ainda não sabe. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é o finalzinho ali que fala assim, ó, diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Isso aqui a gente vai ser ponto de discussão mais adiante. Então, como que a gente faz para garantir, né, ou para prover essa acessibilidade digital? Garantir, talvez não seja o termo mais adequado aqui, mas para promover isso, né, que a gente possa promover essa acessibilidade. Então, a gente pode fazer uso de tecnologia assistiva, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, alguns exemplos no mundo digital. Existem diretrizes, inclusive essas internacionais, existem algumas nacionais, localizadas, regionalizadas, que eu vou comentar também. A gente precisa fazer avaliação, também vou comentar um pouco porque está no âmbito do projeto, né? Como avaliar, desde avaliações automatizadas, com ferramentas que fazem isso, até avaliações manuais e avaliações com pessoas com deficiência. E capacitação, que esse é um ponto muito, muito, muito importante de capacitar pessoas para trabalhar com acessibilidade digital. Né? Atualmente tem uma preocupação enorme com esse governo sobre acessibilidade digital, sobre o acesso para pessoas com deficiência. Então, a gente, inclusive, está trabalhando com algumas pessoas do Ministério da Educação e com o Ministério, que eu nunca lembro o nome, que é um nome longo, mas é o Ministério dos Direitos do Cidadão, não me lembro o nome. Enfim, e com a Secretaria de Acessibilidade Digital que tem lá dentro, a gente tem trabalhado com eles, eu não lembro porque é um nome enorme. Depois eu puxo aqui. Então, a tecnologia assistiva é uma forma de conhecer as diretrizes, de aplicar, fazer as avaliações e trabalhar muito em capacitação, porque a gente pena, porque é difícil ter pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Então, a tecnologia assistiva, né, o que é? Então, ó, tem essa definição aí que é da Lei Brasileira de Inclusão, da LBI, perdão, que é de 2015. Então, a tecnologia assistiva aqui, em linhas gerais, né, então são produtos, equipamentos, recursos, dispositivos, metodologias, estratégias práticas, né, então que tem por objetivo promover a funcionalidade, né, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso é muito importante, isso antes não era considerado, só se dizia de pessoa com deficiência. E por que mobilidade reduzida? Né? Porque pode ter uma mobilidade reduzida, inclusive temporária, né? E um determinado site, por exemplo, deixar de ser acessível. Então, visando a sua autonomia, a sua independência, a sua qualidade de vida e a sua inclusão social. Isso é extremamente importante, né, para as pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida que tenham a sua independência, que possam ter qualidade de vida, né, que possam ter a sua autonomia para ter acesso à informação. No nosso caso aqui da acessibilidade digital. Então, alguns recursos, né, que existem de tecnologia assistiva, existe uma infinidade de recursos, né, desde, vamos chamar assim, de hardware ao software, né, para que as pessoas possam utilizar. Então, recursos para auxiliar na vida diária, de novo, como eu falei lá no início, nos transportes, em adaptação do ambiente, no lazer, na mobilidade. Inclusive, 2 semanas atrás, teve a Reatec, que é a Feira Internacional de Acessibilidade e Inclusão, que foi em São Paulo, no São Paulo Expo, foi muito boa, bastante tecnologia, para esse mundo aí que muitas vezes é desconhecido. Né?
Então, existem diversos recursos de tecnologia assistiva, a gente vai ver alguns aqui, alguns exemplos. Então, a tecnologia assistiva, né, mais especificamente para acessibilidade digital, mais voltadas ao computador, então, contribui para essa promoção da acessibilidade digital. Eu comentei no slide anterior, né? Então, possibilita, e às vezes facilita, né, o acesso ao meio digital. Então, considerando sempre as suas necessidades e tirando proveito das suas habilidades. A gente vai ver alguns exemplos de tecnologia e recurso, né? Agora, tem um aspecto bastante importante, que é onde se encaixa o projeto coordenado por mim, que é que só a tecnologia assistiva, ela, por si só, ela não garante o acesso. Ela não garante a acessibilidade, né? Porque eu costumo acabar dando o exemplo do, imagina no nosso mundo físico, né, que uma cadeira de rodas poderia ser considerado como uma tecnologia assistiva. E essa é a tecnologia. Uma pessoa com a mobilidade reduzida não consegue se movimentar, não consegue caminhar, então vai utilizar uma cadeira de roda. Agora, se a calçada não tiver rampa, se a calçada for estreita, né, essas são as barreiras que impedem o uso daquela tecnologia. E no mundo digital não é diferente, né? Então, a tecnologia sozinha não permite, não garante a acessibilidade. São necessários recursos para permitir o uso dessa tecnologia, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Essas são imagens lá das tecnologias assistivas construídas, né, desenvolvidas pelo pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que são parceiros desse projeto, né? Então aqui vocês podem ver alguns mouses e teclados adaptados, né? Aquele amarelinho ali mais à direita é a colmeia, né, a máscara para o teclado, para quem tem mobilidade reduzida, muitas vezes não tem a motricidade fina, então não consegue digitar, ou usa algum acionador, né, para digitar, então a colmeia permite que se faça uso. Os acionadores são, de novo, para quem tem alguma mobilidade, problema de mobilidade que pode não conseguir acessar. Vocês conseguem ver mouse adaptado com joystick, tem um mouse de rolo lá em cima, aqueles rolos. Deixa eu ver, ele comentou alguma coisa? Não, eu só deixei a lista de Tá. presença, desculpa. Tá bom, imagina. E mouse de rolo para ser acionado com o pé, por exemplo, né? E alguns outros acionadores ali. Agora, ok, essas são tecnologias assistivas muito úteis, né? Mas existem algumas barreiras, né, que podem limitar o uso, o acesso. Então, algumas funcionalidades no nosso sistema, e hoje muita coisa é web, né, que a gente chama aí de software as a service na internet, muito sistema online, pouca coisa que a gente baixa na nossa máquina e instala. Então, algumas funcionalidades que exigem o uso do mouse, por exemplo. Então, não adianta muito eu ter uma tecnologia assistiva se eu tiver um sistema que não está preparado para isso. Uma pessoa que não enxerga, né, que tem uma baixa visão, muitas vezes ele faz o uso de um site na internet navegando só pelo teclado, só pelo tab, ele vai dando tab e vai navegando. Então, se o teu site não estiver bem estruturado, o teu código HTML não estiver bem estruturado, vai criar uma barreira, ele não vai conseguir navegar pelo teclado. Ou atividades, tarefas que vai fazer online que tem um limite de tempo. Quem faz uso de tecnologia assistiva, normalmente demora mais para fazer as tarefas, leva mais tempo. Então, isso é uma outra barreira que pode estar dificultando o uso da tecnologia assistiva, né? Falta de organização de conteúdo foi o que eu acabei de falar. Se o HTML estiver bagunçado, o leitor de tela não vai ler da forma correta. Então, falta de mecanismos que facilitem a navegação, às vezes a barra de acessibilidade, né? E ações que exigem muita precisão, né? Então, isso são problemas que vão muitas vezes até impedir o uso da tecnologia, né? Um outro exemplo, também, para quem não conhece, que eu acabei de falar sobre os leitores de tela, né? Essa é uma ferramenta que é muito utilizada e facilita. Então, em geral, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa cega, ela vai navegar pelo teclado, como eu falei. Então, se o código estiver bagunçado, ele não vai ler na ordem, ele vai navegando, vai digitando tab no teclado e ele vai pulando de um lugar para outro, às vezes vai do topo lá para o rodapé e a pessoa não consegue navegar, né? Então, de novo, as funcionalidades que exigem o uso do mouse pode impedir que uma pessoa use a tecnologia como leitor de tela,
de novo, o limite de tempo, a falta de organização no conteúdo, essa sequência da navegação confusa que eu acabei de falar, quando vai de um lugar para outro, né? E as imagens sem descrição, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, no passado, o pessoal acabava criando sites, eu vou criar um site acessível, então não pode ter imagem, etc. Não é mais assim, né? Com atributo alt, a gente pode colocar um texto alternativo nas imagens, ter uma descrição, e a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, o porquê é importante. Muitas vezes precisa da avaliação manual, para isso a avaliação automatizada não pega problemas, ele pega que existe um atributo alt que tem um texto alternativo para a imagem, mas não consegue definir se aquele texto é significativo, intuitivo ou não. Então, as imagens sem descrição, os links não descritivos, que não se sabe o que tem naquele link, etc. Então tem uma série de problemas barreiras aí que se a gente não tratar, o nosso usuário não vai conseguir fazer uso da tecnologia assistiva. E aí, por fim, né, também, quando a gente fala aqui no Brasil, língua brasileira de sinais, só isso também não resolve o nosso problema, né, porque se eu tiver um áudio e não tiver uma alternativa em texto, em Libras, se eu tiver um vídeo sem legenda em Libras, ou uso de linguagem complexa sem necessidade, porque sabe-se também que muitas pessoas surdas, por exemplo, não têm familiaridade total com a língua portuguesa, às vezes só conhece a língua de sinais, e muitas vezes a gente usando a linguagem complexa acaba prejudicando a tradução e a interpretação. Então, para resumir, né, depois de alguns exemplos de tecnologias assistivas, das barreiras que se enfrentam, né, como que a gente pode fazer para promover a acessibilidade digital? Então, isso aqui é uma organização lá da Bruna Coleto Salton, lá do Instituto Federal, é como desenvolver, avaliar e capacitar, né? Então, desenvolver no sentido de usar a WCAG, as Web Content Accessibility Guidelines. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que, de novo, para quem não tem familiaridade, é bom que eu fico usando muita sigla aqui, e pode ser que algumas pessoas ainda não conheçam. O IMAG, que é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que foi desenvolvido aqui no Brasil. A última atualização, infelizmente, foi lá em 2014. Então, avaliar no sentido de verificar se o site é acessível. Então, ferramentas automatizadas como o Access Monitor, como o Oasis Web, como o Wave, existem outras, e avaliação manual, que eu também vou comentar um pouquinho sobre isso. E a capacitação, como eu comentei também, que é de extrema importância. Existe bastante material na web, né? Existem as cartilhas da W3C, existem os cursos do IMAG, que apesar de antigos ainda tem bastante conteúdo muito útil, e o manual da WCAG, que eu vou comentar também, que é um dos artefatos desenvolvidos por nós no âmbito do projeto. Então, aqui, só para contextualizar, né, o que é a W3C, que eu tanto falo. Então, existe a W3C, a WCAG, a Y e a WCAG, e aqui algum material do IMAG, mas aqui eu tenho um texto que fica mais claro, né? Então, o que é a W3C que eu tanto falo? É o World Wide Web Consortium, é um consórcio internacional que trata da internet, que cuida, digamos assim, da internet. Dentro da W3C existe a Y, que é a Web Accessibility Initiative, que então é uma iniciativa, um grupo dentro da W3C com foco em acessibilidade web, e esse grupo criou a WCAG, que a gente chama, que é a Web Content Accessibility Guidelines, que são as diretrizes, aquelas lá comentadas, não exatamente essas, né, porque lá só diz diretrizes conhecidas internacionalmente. Essa aqui é a principal, então, ou as principais. Então, a WCAG, de novo, nasceu no âmbito da Y, dentro da W3C. Em 99 foi a primeira versão, a WCAG 1.0, que eram diretrizes gerais sobre acessibilidade na web. Então, né, a gente pensa 99, a internet já não era tão popular assim, mas já existia um grupo pensando nisso, né? Então, só em 2008 veio a WCAG 2.0, que aí teve um maior detalhamento, houve uma introdução dos princípios de acessibilidade na web. 2018, só que veio a WCAG 2.1, que foi atualizada novamente para abordar mais barreiras que são impostas, e no dia 5 de outubro, esse mês, saiu a WCAG 2.2, agora em 2023, que, na verdade, removeu um dos critérios, que não fazia mais sentido, e adicionou 9 novos critérios para serem tratados dentro das diretrizes.
Eu não vou passar por eles aqui um por um, né, mas eu vou deixar links para que possam acessar depois. Ainda no sentido de contextualizar, né, WCAG, Y, W3C, essas diretrizes eu só vou mostrar aqui como que elas são organizadas, como que elas são estruturadas, né? Então, as diretrizes são organizadas em princípios, princípios, diretrizes, critérios de sucesso e técnicas, né? Então, são 4 princípios dentro da WCAG, né, e cada princípio abrange uma área-chave da acessibilidade. Eu já vou dar um exemplo de um. E cada um desses princípios é desdobrado em diretrizes específicas para apontar. Então, uma guideline, uma diretriz, ela é bem pontual, ela é mais específica. Cada uma dessas diretrizes, então, é desdobrada também em critérios de sucesso mensuráveis para poder determinar se um site ou sítio atende aquela diretriz, né? E para isso existem algumas técnicas que fornecem as instruções práticas para implementar a acessibilidade, para conseguir atender aquele critério que significa que vai atender aquela diretriz que está vinculada àquele princípio, assim que é organizada o conjunto de diretrizes, a WCAG. Deixar um pouco mais claro, um exemplo aqui, o primeiro princípio, por exemplo, que é o princípio de ser perceptível, que o meu sistema tem que ser perceptível, que significa que o conteúdo precisa ser percebido pelos sentidos, né? Uma diretriz é a alternativas em texto, texto alternativo, mas foi melhor traduzido para português em alternativas em texto. Que quer dizer o quê? Que a gente precisa fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo não textual, para que a pessoa, para que possa ser transformado em outras formas de acordo com as necessidades dos usuários. Então, tais como impressão com tamanho de fontes maiores, braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples. E ela continua, né? Então é só para um pedaço aqui para mostrar o que significa essa diretriz de alternativas em texto. Então toda vez que a gente tiver um conteúdo que não é textual, a gente precisa transformar de uma outra forma que o usuário consiga acessar, né? E um critério de sucesso, quando é um conteúdo não textual, por exemplo, então cada diretriz contém... Peraí, o critério de sucesso está quebrado aqui, eu precisava de ter um outro texto aqui, mas enfim, a técnica tem várias técnicas e uma delas é controles de entrada, né? Então diz lá, se o conteúdo não textual for um controle ou aceitar a entrada de dados por parte do usuário, então esse conteúdo não textual possui um nome que descreve a sua funcionalidade. E aí eu tenho aqui, sugere que eu consulte o critério 4.1.2 para requisitos adicionais de controles de conteúdo. Então dá mais orientações sobre isso, para não ficar repetitivo. Às vezes tem esses hiperlinks entre uma técnica, entre um critério e outro. Qual o problema disso? A gente ainda tem os níveis de conformidade, né, dentro da WCAG. Que é o nível A, quando a acessibilidade é mínima, básica, então, se eu atender esse critério, eu tenho o nível A, então é acessibilidade mínima. Se eu atender esse outro, por exemplo, então eu tenho a acessibilidade intermediária, que é um pouco melhor que essa acessibilidade mínima, ou o AAA, que é a acessibilidade avançada. Então, meu site, meu sistema, teoricamente, está completamente acessível para o meu usuário. Qual o problema disso, né? Um dos problemas é que é um documento enorme, muita gente desconhece, muita gente sequer tem interesse de utilizar. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando no projeto, e aqui eu vou pular para lá, é um manual do WCAG. Então, aqui até o dia 5 de outubro a gente estava trabalhando no 2.1, agora a gente já está trabalhando no 2.2. O que significa isso, né? Como fazer para implementar essas diretrizes? Então, o nosso grupo está trabalhando nesse manual, que ele tem mais ou menos essa cara. A navegação pode ser por níveis, eu posso ir direto ao ponto, eu ainda posso fazer uma busca. Eu consigo também fazer um download em PDF, não está só na web esse manual. E aí, aqui trazendo um exemplo desse princípio que eu mostrei, do perceptível, então está a descrição, tem alternativas em texto, tem o critério de sucesso, então está ali que todo o conteúdo não textual que é exibido ao usuário tem uma alternativa textual que serve a um propósito equivalente, né, exceto para situações indicadas abaixo. E aí aparece o que estava lá no WCAG. Então aqui é uma tradução, né, a versão em português. E aqui tem um exemplo, coisa que a WCAG peca um pouco, né? Então exemplos com textos alternativos. Então aqui tem um exemplo de uma imagem ali, e tem o código-fonte, inclusive, com um exemplo, mostrando, olha, tem o mouse adaptado.jpg, que é o nome da figura, e tem um texto alternativo, que é o atributo alt, ficou pequenininho, mas acho que dá para ver, que diz ali, olha,
a mão de uma pessoa segura um mouse convencional que contém uma entrada lateral, na qual com a outra mão está sendo conectado o cabo de um acionador retangular. Então, quando um usuário está utilizando um leitor de tela e ele vai navegando pelo teclado, quando o foco chega em cima dessa imagem, se não tiver o atributo Alt, ele não sabe do que se trata. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, para passarem, os programadores, para passar numa verificação automatizada de acessibilidade, eles colocam qualquer coisa ali no Alt. Ele coloca um Alt e põe imagem mouse, que, para quem não está enxergando, continua não ajudando em nada, né? Mas um verificador de acessibilidade, que eu já falo o que é, ele vai varrer o código e vai dizer, tem um atributo Alt? Tem, então está acessível. Quando não está, de fato, porque aquela mensagem, aquela descrição, o texto alternativo não é intuitivo. Então aqui a gente dá exemplo e explica. Então, falando dessas avaliações automatizadas, né, então só para exemplificar essas ferramentas, que são o quê? Ferramentas desenvolvidas para verificar a conformidade e estrutura do código HTML, né, no desenvolvimento, utilizado no desenvolvimento e disponibilização do conteúdo na web. Então, essa coisa, ele vai varrer o código, existe então o Oasis Web, por exemplo, tá? Que a gente pode colocar o link ali, ou pode subir o arquivo HTML, ou ainda copiar o código-fonte e colocar ali, tem 3 abas, né? E ele vai varrer esse código e vai dizer onde tem problemas. Então, como eu acabei de explicar, em alguns momentos ele pode dizer que não tem problema, que passa no teste, mas quando um usuário tenta utilizar, uma pessoa com deficiência tenta utilizar, não vai conseguir. Então, esse aqui é um exemplo do Oasis Web, esse é uma ferramenta que não é atualizada desde 2014, como eu falei, então desde a última atualização do IMAG também, do modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Como eu disse, foi desenvolvido, quer dizer, eu não disse, né, mas existia aquele decreto desde de 2004, de que os sites do Poder Público Federal, em geral, deveriam ser acessíveis, né? E em 2014 foi a última atualização do modelo de acessibilidade para o governo eletrônico. Como a legislação só obrigava que os sites do Poder Público fossem acessíveis, então existia um manual só para sites do Poder Público, e esse verificador também. Então você joga o link lá, o URL lá, e verifica se está acessível. Mas, de novo, isso não é atualizado desde 2014, e essa era uma dor que o Ministério Público Federal tem ainda, e que a gente está tentando tratar no nosso projeto. Esse aqui é um outro exemplo, né, que é o Access Monitor, que é usado, inclusive, pelo governo português, e o princípio é o mesmo, tá? Eu posso inserir a URL, eu posso inserir o código HTML, ou eu posso subir um arquivo HTML e fazer essa verificação do código. Essa é uma ferramenta bem mais moderna, usando tecnologias atuais, que atendem outros problemas que o Oasis Web, desatualizado desde 2014, então ele não pega. Só para exemplificar essas ferramentas, como eu disse, elas ajudam, né, têm suas vantagens, mas não resolvem todos os problemas. Então, fechando o que eu diria essa introdução aos temas aqui, só porque agora quando eu falar do projeto, vou falar muito de IMAG, WCAG, e que é importante colocar todo mundo na mesma página. Então, promover a acessibilidade digital não é rápido, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Então, é uma construção, um processo construtivo que envolve muitas pessoas, todas as pessoas, e é contínua. Então, o que a gente tem que fazer? É extremamente importante inserir o pensamento em acessibilidade como parte do processo. E aí sempre trazendo para o mundo digital, porque é o foco aqui e é a minha área de atuação, né? Quando a gente pensa em algum sistema, pensa em uma aplicação, que ela deve ser pensada já em termos de acessibilidade, que vai gerar muito menos retrabalho, consequentemente menos custo, para ficar adaptando. E aí, de novo, fazendo aquele paralelo com a construção, acessibilidade arquitetônica, né? Quando a gente tem que ficar adaptando, sai muito mais caro do que já projetar e construir de maneira acessível, né? Então, mais engajamento das pessoas, isso é de extrema importância, né? Todo mundo entender a importância disso e se capacitar. Então, isso que eu já falei, menor necessidade de adequações e menos barreiras, né? A gente tem que eliminar essas barreiras para que todo mundo possa ter acesso. E aí, chegando, então, no tal projeto, né, o nome é um acordo, assim, a partir, na verdade, de um acordo de cooperação técnica e científica que existe entre a Unifesp e o Ministério Público Federal, assinado em 2018, foi que um dos procuradores do MPF, o Pedro Machado, à época à frente da PRDC, da Procuradoria Regional do Direito do Cidadão, em São Paulo, nos procurou, porque ele precisava de um apoio
numa ação que o Ministério Público tinha. Imagina, foi em 2019, então foi pré-PIX ainda, pré-pandemia, que era sobre acessibilidade em máquinas de cartão de crédito, né? As maquininhas se popularizaram, então muita gente tinha as maquininhas e, por conta do custo, muitas máquinas vinham ainda tem, vocês vão ver por aí, com a tela, né, touch, sem o botão. E uma pessoa que não enxerga, por exemplo, não consegue digitar a sua senha, não consegue saber o valor que está ali, então as máquinas não tinham recurso de acessibilidade. Então, o Ministério Público Federal acionou diversas empresas sobre isso e pediu o nosso apoio. A partir daí, então, veio o tal projeto, que é um convênio para cooperação técnica e científica, né? Que... Oi, pode falar, alguém abriu o microfone. Eu vou ver quem é. Tá. Solange, você consegue? Já desativei o som dela. Eu não estava conseguindo, obrigada. Tá. Então, aí é o tal do convênio para cooperação técnica e científica, né, que é esse projeto. Quais os objetivos desse projeto? Então, era fazer a atualização do modelo de acessibilidade em governo eletrônico. E por que isso, né? Nesse trabalho, em conjunto com o Ministério Público Federal, que surgiram essas dores, eles disseram, olha, como que a gente fiscaliza? Existe a Lei Brasileira de Inclusão lá de 2015, mas que ela fala de diretrizes internacionais de acessibilidade, né? E como que a gente diz isso? Quais diretrizes? A gente pede para que as empresas usem o IMAG, né, que eu comentei ali, que era para governo eletrônico, e muitos dizem, não, mas isso é para governo, eu não sou governo, eu sou do setor privado. Então, eles pediram essa atualização do modelo de acessibilidade em governo eletrônico, eu já conto o que aconteceu com esse objetivo, né? A atualização do avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, que é o ASIS, aquele que eu mostrei, que também não era atualizado desde 2014, o IMAG também não era desde 2014, então, num primeiro momento, veio aquela, olha, precisamos atualizar o IMAG, precisamos atualizar o ASIS, né? Um outro objetivo, a criação de um selo de acessibilidade digital, então, a fim de fomentar isso, olha, o seu site é acessível, é A, AAA, AAA, tu pode ter um selo mostrando que teu site é acessível, né? Só que não é um processo simples para definir esse selo, né? O Ministério Público Federal também queria fazer um monitoramento proativo, né, da conformidade dos sites em relação à acessibilidade, então queria um portal para isso, e então está aqui como último objetivo a criação de um portal de monitoramento onde os procuradores podem monitorar se os sites estão acessíveis ou não. Para falar um pouquinho, né, de novo, em termos de contextualização, né, então a própria Constituição Federal, lá de 88, fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, à época assim chamados, né. Então, assim, acessibilidade, né, não só digital, já está na nossa Constituição. Então, tem a Lei 10.098 de 2000, né, que então estabelece algumas normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade, de novo, pessoas portadoras de deficiência, à época chamadas assim, né, com mobilidade reduzida e da outras providências. Então, 2004, é o decreto que eu comentei, o 5296, de 2 de dezembro de 2004, que dava 12 meses para tornar obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública. Então, vejam, desde 2004 é obrigatório que os sites da administração pública sejam acessíveis. E aí, então, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que define muitas questões, dentre elas, no artigo 63, que todos os sites têm que ser acessíveis, não só do governo, como de empresas com sede no país ou representação comercial no país. Aí, para contextualizar ainda mais, né, e mostrar a importância disso, eu quero mostrar alguns achados de um artigo que nós publicamos com um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Lavras, coordenado pelo professor André Pimenta Freire e seus alunos, que eu tive uma pequena contribuição aqui, que nós avaliamos como que os métodos, como eram os métodos de avaliação nos processos, né, do Ministério Público Federal aqui. Quando tem alguma denúncia, o Ministério Público Federal recebe e diz, bom, deixa eu ver se esse site é acessível ou não, porque tem alguém reclamando que não é. Então, não vou entrar em detalhes, obviamente, em todo o artigo, mas foram analisados 26 processos, né,
dos quais 15 casos foram arquivados sem evidência de avaliação. Simplesmente por alguma argumentação, os casos foram arquivados. Em alguns processos tinha mais de um caso, tá? Dos outros 11, então, 9 contaram apenas com avaliação por uma ferramenta automatizada. E entra naquilo que eu comentei, uma ferramenta automatizada, ela pega alguns aspectos, é bastante útil, mas não pega todos, né? Então, não garante acessibilidade passar o meu link, o meu site, numa ferramenta de avaliação automática, né? Só um dos casos contou com a inspeção feita por um especialista, seja em usabilidade, experiência do usuário, em acessibilidade, ou até uma pessoa com deficiência, né? Apenas um deles. E um contou com avaliação com o usuário, com uma pessoa com deficiência. E aqui a gente fala pessoa com deficiência é um usuário, mas ele pode ser um especialista também. Por exemplo, lá no Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal, eles têm pessoas na equipe muito competentes que são pessoas com deficiência e são especialistas e conseguem fazer as avaliações de acessibilidade, né? O tempo médio para julgar esses casos, esses processos, foi de 3 anos e meio, isso que foi verificado. Então, veja quanto tempo para conseguir dizer se um site está acessível ou não, se a empresa tem que tomar alguma atitude ou não. Algumas observações, né, sobre esses casos, e com a leitura detalhada deles e análise, né? Muitas empresas afirmam ter acessibilidade sem apresentar evidência. Simplesmente dizem, olha, nós temos aqui, utilizamos um tal plugin, ou que diz que o site é acessível, tem uma versão do site aqui que é acessível e pronto, mas não mostra as evidências disso, né? Então, a segunda observação que eu já comentei, que é usar os resultados de ferramentas automáticas como prova de acessibilidade técnica, quando não é prova, como eu disse, ajuda, mas não fornece acessibilidade por completo, não garante, né? Utilizar algumas brechas aí na legislação para indicar que está isento, né, de exigir o cumprimento dos requisitos de acessibilidade. Então, como eu disse, olha, a Lei Brasileira de Inclusão diz que são diretrizes internacionais reconhecidas de acessibilidade. Quais? Usem a WCAG. Não, mas a lei não diz isso. Então, um dos objetivos aqui, que apesar de não estar explícito no projeto, é de conseguir regulamentar a LBI, o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, criar uma norma para isso. Isso culminou no quê? Em o nosso projeto, a nossa equipe está trabalhando com a ABNT hoje, porque até aquele manual, que eu esqueci de comentar, aquele manual do guia que a gente está desenvolvendo, ele nasceu em conversas com a ABNT, porque existe uma norma da ABNT para acessibilidade de dispositivos móveis, né, para celular, mas para web em geral, não. Então, aquele manual está sendo criado a partir do IMAG, que apesar de ser focado em governo eletrônico e não é atualizado há muito tempo, tem muito conteúdo ainda relevante, focado na WCAG, nas diretrizes internacionais, e já na norma ABNT, que foi desenvolvida para dispositivos móveis, para celulares. Então, a gente está fazendo aquele manual que é não só ter uma norma ABNT, que exige o que tem que ser feito, mas um manual, material mais didático, para que se mostre, olha, isso deve ser feito assim, consegue atender aquele critério. Então, isso aqui, o objetivo com base nessa análise também de acabar com esse uso dessas brechas e dizer, olha, não, o IMAG internacional, não diz lá, WCAG, qual que eu vou usar, por que tem que ser? Não diz lá, não está regulamentado, então a gente quer regulamentar para que venha a ser essa norma, essa NBR, essa norma brasileira da BNT que a gente está trabalhando em cima, que venha a regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão. Ou então, como eu disse, tem que usar o IMAG, né? Então, o IMAG é para governo, não é para o setor privado. Então, muitos dizem, eu não vou usar porque eu não preciso, porque isso não é para mim. Então, gerou também essa preocupação com a desatualização do modelo oficial do governo, que é o IMAG. Então, um dos objetivos que era atualizar o IMAG, não, vamos atualizar o IMAG ou vamos fazer uma coisa que abranja o governo e o setor privado também. Outras considerações ainda, né? Considerar apenas os testes automatizados com o ASIS, que é uma ferramenta desatualizada, ou seja, não só a avaliação automática, mas ainda com uma ferramenta que é desatualizada. E aí, de novo, o pessoal se defende dizendo assim, mas é o que tem, é o que está aí, quando existem outras ferramentas. Então, a gente está trabalhando em outra ferramenta, o ASIS, como ele era, de novo, não atualizado desde 2014, e foi desenvolvido para atender o EMAG, o modelo de acessibilidade em governo eletrônico, nós descartamos utilizar o ASIS, descartamos atualizar o ASIS, estamos trabalhando com o Access Monitor, que é essa ferramenta usada pelo governo português, que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Lisboa, e hoje a gente também trabalha com eles para
desenvolver o Access Monitor e adaptar para a nossa realidade brasileira. O que mais? Outra coisa que a gente observou, que era essa recusa em aceitar os resultados da avaliação do WCAG, por não estar explicitamente regulamentado, acabei de comentar, né? Não vou usar WCAG porque não está explícito lá que tem que ser essa norma. Né? Que algumas investigações, né, foram encerradas por falta de resposta à consulta, feita ao denunciante, ou seja, o próprio denunciante fez a denúncia e aí o Ministério Público Federal não conseguiu contactar, não teve resposta dele para ter um retorno, né? E muitas vezes não, perdão, na verdade isso aqui foram pouquíssimas vezes, que o autor da denúncia teve que ir fisicamente, presencialmente ao Ministério Público Federal, porque não estava conseguindo acesso, porque também não era acessível o portal. Então hoje a gente trabalha muito, muito próximo do MPF para fazer o projeto acontecer de fato, que seja pesquisa e desenvolvimento e não só uma pesquisa que é importante, mas que não fique na gaveta, que a gente consiga entregar prática. Então, os objetivos do projeto, né? Então a gente tem como objetivo entregar produtos também para o Ministério Público Federal. Essa atualização do modelo de acessibilidade em governo eletrônico, ela caiu por terra, porque não vamos atualizar o IMAG, alguma coisa específica para o governo eletrônico. Então, como eu acabei de explicar, foi convertido na construção de uma norma BNT. A gente está trabalhando, a expectativa é que a metade do que vem ela esteja pronta, vai para consulta pública, e que haja um esforço de regulamentação da LBI utilizando essa norma BNT. Então, assim, vai chegar, assim como a LGPD, que o pessoal acha que não vai acontecer, está chegando a hora de que as empresas, ou quem quer que seja, ou os órgãos vão ser multados por não ter seus sites acessíveis. Né? Atualização do avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, usuários, eu acabei de explicar também. A gente descartou, porque ele foi desenvolvido para atender o IMAG, e não estamos mais trabalhando com o IMAG, então estamos trabalhando num novo avaliador, em parceria com a Universidade de Lisboa, e adaptando para nossa ABNT que está sendo criada. Então, só que para a gente estar com esse novo avaliador pronto, redondo, atendendo toda a norma tem que estar fechada. Então, é um trabalho que ainda está acontecendo. Né? Os outros objetivos ainda continuam lá, que é a criação de um selo de acessibilidade digital, isso o Ministério Público Federal quer bastante isso, né, que para fornecer um selo onde se diz, olha, teu site é acessível, então esse selo aqui, eu cumpre o duplo A, o A, o duplo A, o triplo A, né, nos critérios, só que para isso, a gente acaba gerando outros desdobramentos, né, como por exemplo, qual o processo para fornecer esse selo? A empresa ou o órgão que quiser esse selo de acessibilidade simplesmente vai dizer, ó, tá aqui meu site, veja se está acessível, a gente passa no verificador e dá um selo ou não? Não. Então a gente também está trabalhando nesse processo. Olha, para ter um selo A, que é acessibilidade básica, é uma maneira de avaliar. Um duplo A é uma outra maneira, vai ter uma avaliação manual por especialistas. Um triplo A, às vezes vai ter uma avaliação com o usuário, uma pessoa com deficiência vai tentar utilizar o teu site. Só que para tudo isso, precisa de muita gente. E aí que entra aquela parte que a gente bate bastante, que é a capacitação. A gente precisa de gente para isso. Hoje, no nosso projeto, a gente atende algumas demandas do Ministério Público Federal para avaliar alguns sites em termos de acessibilidade. E assim, eu posso dizer para vocês que para avaliar um site, hoje, a nossa equipe, que é mínima, que é reduzida, gasta, em média, 30 horas para fazer uma avaliação, e das principais páginas de um site. Né? Imagina que hoje uma avaliação manual, que é pegar diretrizes e ficar verificando se o site atende aquelas diretrizes, né? Navegar pelo teclado, por exemplo, se tem se o texto alternativo faz sentido ou não para o usuário. Então, a nossa equipe gasta, em média, 30 horas para conseguir fazer essa avaliação. E, como eu ia falar, se pega um site, imagina quantas páginas, né, tem dentro de um site, de um portal. Então, se pega os principais, como a homepage, né, a página inicial, uma página de contato, né, as 5 principais páginas ali, se faz a avaliação para elencar os problemas. Então, é importante ter gente. A nossa própria equipe é reduzida, e não é nem porque a gente não tem recurso. A gente tem bolsa, inclusive, disponível, quem tiver interesse em trabalhar com a gente entra em contato, né, e sempre é necessária essa capacitação, porque a gente não tem gente capacitada para trabalhar com isso. Então, falando do selo de acessibilidade, o monitoramento proativo continua, então é uma ideia do MPF, só que esse monitoramento vai
vai acontecer depois da criação desse portal. E para a criação do portal, né, tem esses objetivos que são anteriores aí, que é o avaliador, por exemplo. A gente precisa ter o avaliador, o verificador automatizado para poder gerar esse portal. O que significa esse monitoramento proativo? O Ministério Público Federal quer, por exemplo, eu quero pegar, sei lá, as 10 maiores empresas de e-commerce do Brasil, e eu quero ver se está acessível ou não. Então, eu vou monitorar ele proativamente, uma vez por semana eu vou verificar a acessibilidade dele e vou dizer, olha, está acessível ou não está. E por que essa avaliação recorrente, né? Porque hoje meu site pode estar acessível, eu fiz uma alteração, o hot site, semana que vem pode não estar, amanhã pode não estar. Então, esses objetivos ainda continuam aí no nosso projeto, e que esse mês está fechando 1 ano de projeto, então a gente tem mais 1 ano para desenvolver as demandas, né? Em termos de projeto, né, eu acho que é isso. Queria deixar aqui esse quote do Tim Berners-Lee, né, o inventor da internet, que, numa tradução livre, diz que o poder da web, né, da internet, está na sua universalidade. Então, o acesso de todos, independente das suas limitações ou deficiências, é um aspecto essencial. E é nisso que a gente trabalha. Aqui está o meu contato, e acho que é isso. Agradeço mais uma vez. Thiago, foi excelente a sua apresentação, tem vários gatilhos. Eu vou abrir pergunta. A Elisângela, ela fez 2 perguntas, e você falou no mesmo segundo que ela perguntou em relação a se a equipe que faz essas avaliações eram compostas por bolsistas. Posso responder? Isso, agora não sei se você já consegue ver os comentários, se você quiser ler e responder, fique à vontade. Tá, estou vendo aqui a Elisângela. Elisângela, obrigado pela pergunta, tá? Então, a primeira, que se é composta por bolsistas, sim. Então, nós temos bolsistas aqui da Unifesp, né, do campus de São José, da reitoria, tem o bolsista do projeto que é técnico, de TI da Unifesp. Temos outros colaboradores, até voluntários da Unifesp, que não tinham interesse na bolsa, o pessoal do TI, da reitoria, ajuda muito, e já estão sentindo a dor que vai ser, né, ter que se tornar tudo acessível. Então, o pessoal, ainda bem que eles são muito proativos, o pessoal não está na negação, assim, não vamos fazer, não, a gente vai fazer, e, inclusive temos que dar o exemplo, né, estamos trabalhando com isso. Então, sim, por bolsistas, em geral, sim. E se tiver interesse, me manda um e-mail e a gente conversa. A tua outra pergunta de perfil de formação dos avaliadores. Qualquer, né? É universal. Então, não é pessoal de TI, não é programador, né? O pessoal que está na equipe do nosso projeto tem desenvolvedores, tem programadores, tem pessoal da educação, tem pessoas com deficiência, inclusive, no time, né? Então, isso é de extrema importância, né? Ter gente tanto para projetar, quanto para avaliar, quanto para testar. Então, tem bolsas específicas para pessoas com deficiência. E o que precisa saber? Precisa ter interesse, precisa enxergar a importância disso, né? Porque a gente tem alguns membros da equipe com conhecimento, e inclusive está preparando material didático sobre isso, porque a gente precisa formar. Então, agora a gente acabou de, né, pegar um aluno bolsista de 1º semestre aqui em São José dos Campos. Um menino bastante interessado, esforçado, e ele está aprendendo do que se trata, acessibilidade da WCAG, das diretrizes. Já nos ajudou numa demanda que a gente atendeu do MPF de testar alguns sites de umas denúncias. Ele nos ajudou, foi a primeira vez que ele fez uma avaliação de testar o contraste de tela. Então, a gente mostrou para ele as ferramentas e ele nos ajudou. Então, o que precisa? Precisa ter interesse e enxergar a importância disso. Não precisa de muito conhecimento técnico. Não é só de programador que a gente precisa nesse projeto, não. Perfeito. Quem mais tiver pergunta, alguém tinha levantado a mão, não sei se foi a própria Elisângela. Eu queria fazer uma pergunta, Thiago. Dentro da minha formação, né, eu sou ergonomista também. Então, lidar com normas da ABNT, a gente lê isso porque a NR17, a gente está o tempo todo ali tendo que lidar com ela. Eu achei excelente você ter falado que está fazendo manual, porque entre a NR17 e o manual da NR17, o manual é muito melhor, né? Ele é muito mais acessível, facilita para todo mundo. E aí, então, assim,
a gente vê semelhanças, né? Porque a gente tem acessibilidade física, estrutural dentro da ergonomia, e acho que o que você trouxe aqui foi muito enriquecedor. Dúvidas que eu fiquei, assim, essa avaliação que você está fazendo dentro desse âmbito acadêmico, existe alguma empresa que já faça consultorias para isso? Porque eu fiquei pensando como ergonomista, né? Dentro da ergonomia você tem a NR17, aí surgem os ergonomistas consultores para ajudar a empresa a fazer isso, né? Eu queria ver se existe isso. Assim, existem algumas consultorias, tá? E eu diria assim que é uma oportunidade que está aí, que está batendo a porta, tá? Porque já isso vai estar regulamentado e vai ser um desespero de empresa querendo que seu site seja acessível para não ser multado. Mas assim, não existe hoje oficialmente, como existe algumas normas da ABNT, por exemplo, aquela de cidades inteligentes. Tem eu não lembro o termo agora, mas tem alguns que são, sei lá, os formadores, como se fosse professor, e tem outros que são como se fossem os fiscais mesmo, alguma coisa assim, que eles são certificados pela ABNT para poder fazer a avaliação. Não lembro o nome agora disso. Tem um termo específico que a ABNT usa. Então, isso não tem ainda porque a norma ainda não existe. Sim. Né? Então, isso ainda não tem. Assim, eu sou um certificado oficial pela ABNT, então eu posso te ajudar. Né? Essa certificação ainda não tem porque a norma ainda não existe. Mas existem algumas consultorias, algumas bem mais ou menos, tá? Já assim, não. Acho que sim, em todas as áreas. Tem umas assim que dizem, não, resolvemos todos os seus problemas. Então, tem bastante gente competente e tem bastante gente não competente também. E tem alguns que vendem soluções prontas, assim. Então eu já digo, não existe a solução pronta. Quero aqui, instala o meu plugin de avatar para Libras. Não vai funcionar, né? Porque aquela coisa, nossa, funciona, eu coloquei aqui no meu site um avatar que movimenta as mãozinhas, mas e a regionalização, e a expressão facial, tudo que envolve Libras, né? Que não é só as mãos. Então, assim, não tem solução pronta. Eu vou botar um plugin que meu site vai ficar acessível. Não vai ajudar alguma coisa, mas não vai. Então, entra naquela discussão, né? As tecnologias estão aí, mas a gente precisa eliminar as barreiras para poder utilizar as tecnologias. Sim. Não, eu acho, assim, me veio muito a história, né? Acho que é por uma questão, lógico, legalista, né, de legislações, porque o e-social foi a mesma coisa, a ergonomia foi a mesma coisa, são coisas, só que então, os consultores de diferentes níveis vão existir, mas eu fiquei pensando, falei, nossa, eu montei uma empresa e eu estou montando o site, eu não pensei nisso, eu já fiquei, meu Deus, quem poderia me ajudar? Daí eu fiquei, como ergonomista, eu saberia onde procurar um manual, logo a gente consegue ter um manual para a gente pensando nesses aspectos. Mas e acho que é muito importante, acho que vem muito a calhar com a proposta do nosso evento, que é juntar acessibilidade com tecnologia, mostrar todo esse desafio e como é o que você falou, é um terreno que vai crescer, é um terreno que pode ser fértil para quem gosta dos dois assuntos. Então, eu acho que a sua palestra foi muito enriquecedora porque ela está trazendo exatamente os dois temas de tecnologia e inclusão, abrindo portas para quem quer trabalhar. E aí eu achei ótimo você falar que não necessariamente precisa ter uma formação específica em tecnologia para poder ajudar. Então, eu achei fantástico, assim. Estou muito feliz de ter mediado e conhecido esse trabalho. Está de parabéns, eu vou acompanhar você de perto e vou mandar meu contato também para a gente ter futuramente outros trabalhos, assim, que eu acho que tem muita coisa em comum. Não sei se você tem mais alguém que tem alguma pergunta, ninguém mais escreveu no chat, a Gisele que elogiou, né, que está aqui com a gente. Obrigado, Gisele. Só para dar no fim eu falei, não dei o título inteiro, né, que o título do projeto é Atualização e Desenvolvimento de Modelo e Ferramentas de Acessibilidade Web. Então, é modelo de acessibilidade de governo eletrônico, avaliador, simulador de acessibilidade de sítios, selo de acessibilidade web e portal de monitoramento proativo. Esse era o título inteiro do projeto junto ao MPF. Acho uma coisa que é suficiente, Thiago? São 2 anos de projeto. E uma coisa que eu esqueci de comentar, né, é que veio essa demanda do Ministério Público Federal, né, eles que nos trouxeram essa demanda para o Ministério. Thiago, vocês conseguem nos atender? A gente precisa disso. Aí eu disse, espera aí, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu ver a equipe que a gente precisa, para ver o que a gente consegue fazer em quanto tempo. E nisso, como que veio esse recurso do MPF, né? Foi num TAC, num termo de ajustamento de conduta, de uma ação que eles tinham lá, e o procurador, Pedro Machado, à época, à frente da PRDC, ele disse, olha, eu não quero que os recursos sejam encaminhados desse projeto, né, dessa multa, para o FDD, o Fundo do Direito Difuso,
porque à época o governo estava usando o fundo para pagar a dívida pública, etc. Ele disse não, ele conseguiu, fez um acordo, costurou com o juiz e direcionou para diversos projetos, não só para esse nosso, inclusive esse TAC, ele financiou projetos em Bauru, se não me engano, de eficiência energética, projetos com foco na saúde da mulher. Então, assim, ele é uma pessoa sensacional. Hoje ele está em Brasília, não é mais ele que está à frente da PRDC, é o José Rubens, é um outro procurador, mas que também é espetacular. Então, assim, sorte também de ter essas pessoas excelentes do nosso lado, assim, na hora certa, né? Então, só para contar de onde veio o recurso que o MPF nos direcionou. Legal. E a gestão é feita via FAP, né? Tem que ser a fundação da Unifesp. Ah, sim, via fundação. Elisângela, você quer abrir seu áudio, quer escrever? O que você prefere? E você está sem áudio, a gente não está te ouvindo. Tenta de novo. A gente não te ouve, Elisângela. E tu não está mutada, né? Algum problema no teu microfone, né? Ok. Não aparece. Você consegue escrever? É muito ruim escrever? E realmente o microfone dela está aberto, só que está como se não reconhecesse, né? Acho que ela está digitando. Enquanto a Elisângela digita aí, a gente teve algumas iniciativas também aqui no ICT, inclusive de orientação de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Alguns alunos meus já analisaram, faz tempo já, né, o próprio site de universidades públicas federais, criou um modelo, um template para que o site seja acessível, criou um infográfico, porque como na linha do manual, né, porque isso é uma dor que muita gente tem, pessoal da área de TI, programador, que vai fazer o site, não vou olhar esse negócio enorme aí, essa WCAG, essas diretrizes, ou do IMAG, não vou, é muito grande, então, assim, às vezes uma informação condensada e com uma visualização melhor ajuda. Teve também alguns alunos que avaliaram, desenvolveu um design system para desenvolver interface para pessoas com dislexia. Hoje ele faz mestrado e é membro do nosso grupo. Teve um design system para e-commerce acessível e teve um que foi de avaliação de meios de pagamento online, quão acessíveis eles são, porque muitas vezes tem um e-commerce acessível, uma plataforma, e aí na hora de fazer o pagamento que te joga lá para o PagSeguro, por exemplo, e ele não está acessível, a pessoa não consegue fechar a sua compra. Então vamos ler a pergunta da Elisângela aqui. Sobre a verba no MPF, você vê espaço para contribuir em eventual criação do repositório com a Rebeca? Não tem recurso nos bolsistas. A iniciativa com a Rebeca foi a Biblioteca Baixada. Eu acho que sim, Elisângela, eu acho que sim, a gente precisa sentar e conversar, né, entender melhor o que tu diz, assim, se é recurso desse projeto específico ou se é algum outro projeto eventual, a gente conversa direto com o MPF, porque, inclusive, eles têm essa dor de, como eu disse, de fazer as avaliações para eles não têm quem faça. Né? Então, a gente até conversa sobre isso. Olha, se nós tivéssemos um centro de acessibilidade digital, né, que a gente pudesse, assim como o Instituto Federal lá tem um centro em tecnologia, Centro Tecnológico e Acessibilidade, eles fazem muita tecnologia assistiva. Todas aquelas fotos que vocês viram de tecnologia assistiva foram desenvolvidas por eles. Né? E, então, assim, tem jeito. Isso, me manda um e-mail e a gente conversa. Que bom. Bom, gente, eu vou encerrar aqui o evento até para que todos possam participar. A gente tem mais 3 palestras ainda. É verdade. Às 13h30, às 4h30, às 5h. A gente tem ainda dentro do tema, tem de aprendizagem, de ensino superior, tem com as próteses da mão 3D. Tiago, agradeço muito, foi muito enriquecedor a sua participação. É excelente ter o contato seu aqui. Foi, assim,
Quem perdeu hoje ao vivo vai poder ver pelo YouTube. Acho que vou fazer as divulgações dentro dali do meu universo. Tiago, obrigada a todos. Lembrem-se de assinar a lista de presença, a Gisele acabou de colocar. E a gente encerra aqui. Aí, Gisele, vou pedir para você encerrar a gravação, e aí o pessoal, quem quiser, já pode migrar para a próxima reunião, tá, pessoal? Porque vai ser uma roda de conversa sobre dificuldades e estratégias de estudo. Bom, muito obrigado. Tiago, obrigada. Até uma próxima. Vou te procurar lá no ICT. Tá Até bom. mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, Tiago. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Tá bom.